Olá! A Fretify tem o grande propósito de oferecer soluções inovadoras para o transporte de cargas do Brasil. Nós temos como solução um software desenvolvido totalmente online, integrado com um aplicativo de celular que conecta desde o embarcador, quando oferece sua carga, então já o oferecimento já é de forma automática. Depois disso, passa por leilões online, se assim desejar, a administração das cargas através de Kanban de cargas, a localização, a administração completa no mapa do Brasil dos momentos da localização de todos os caminhões, a entrega no ponto final com o comprovante de entrega digital. Venha conhecer os nossos cases de sucesso. Tenho certeza que você também vai aderir à Fretify. Olá, André. Seja muito bem-vindo ao nosso imersão de palestras, né? A segunda edição da Log Conference. É um prazer receber você aqui, né? Obrigada pela disponibilização de tempo e né, de conteúdo e de toda a sua experiência aí de carreira. Falando um pouquinho rapidamente, né? A LogConf está na sua segunda edição. A primeira edição foi um sucesso devido aos palestrantes, então a gente tem um cuidado muito grande, né, em trazer esse convite para as pessoas que realmente vão agregar aí aos nossos ouvintes, aos participantes desse evento aí de grande importância no mercado supply chain como um todo. Hoje, então, a Log Conference ela é realizada pela Log School, que é uma plataforma de ensino digital para logística e supply chain, voltado para profissionais e empresas no intuito de montar ali uma universidade corporativa de supply chain dentro dessas organizações. E a Fretify, a startup parceira da Log School, é focada na gestão de tracking com um aplicativo que dá todo o mapeamento e a rastreabilidade aí da carga com extrema eficiência aí. Bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao nosso encontro, ao nosso bate-papo. Tenho certeza aí que vai ser um bate-papo de muitos insights aí que você vai trazer para a gente. Hoje, trazendo um tema de extrema importância, que é a influência do marketplace nas vendas online durante o Covid. André, eu vou deixar que você se apresente e depois eu quero que a gente comece a conversar, né? Como é que está sendo esse 2020, como é que está sendo esse impacto, essa influência dessa pandemia nesse cenário do marketplace. A gente vai começar a falar. Mas conta um pouquinho sobre o André para a gente conhecer, todo mundo que está nos ouvindo, conhecer um pouquinho sobre o André. Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês em nome do Mercado Livre, né? Hoje o maior marketplace da América Latina. Eu sou o André Santos, trabalho no Mercado Livre já há mais de 12 anos. Completei aí 12 anos em 7 de julho desse ano. Então já posso contar que é mais de 12 anos. De 21 anos de empresa, eu estou há 12. Desde o momento em que a empresa ainda estava, digamos que, não numa fase embrionária, mas sim, não era a empresa que nós temos hoje, em meio a uma pandemia, da forma como a gente vem crescendo. Praticamente nos últimos 12, 18, 24 meses, a gente pular de um cenário de 4 mil colaboradores em toda a América Latina para chegar a praticamente 3 vezes o número durante a pandemia de colaboradores. Então, é um momento muito especial para a gente do Mercado Livre. O André Santos, como profissional, além do Mercado Livre, também sou palestrante, escritor. Eu tenho um livro escrito sobre marketplaces, chama-se Super Vendedores do Mercado Livre e Outros Marketplaces. Já na terceira bacana, gente. Parabéns! Ele tá na terceira edição. Eu tenho aqui, ó. Mostra pra gente. Eu tenho vários aqui, mas eu tenho ele aqui. É esse livro aqui. Ele está na terceira edição. Ele foi feito a primeira e a segunda e terceira edição pela ComSchool, que é uma escola digital, que eu dou aula também sobre marketplace.
Além desse livro, eu também faço bastante coisa. Eu tenho alguns sites como o e-commerce PME, o andresantosplay.com.br, que são sites que todos têm um propósito em comum, que é ajudar as PMEs a terem contato diretamente, não só com o marketplace, mas transformação digital e o e-commerce de maneira geral e marketplaces também, né? Apesar de ter o André Santos Mercado Livre hoje, que trabalha com a parte de awareness, com a parte de conscientização de marca, de relevância de marca, personificação de marca, de todo um ecossistema perto da comunidade, de uma forma geral, os stakeholders, sejam vendedores, compradores, acionistas, enfim, eu falo para todo mundo e para os parceiros, como estou aqui falando para vocês, mas também tem o André Santos, pessoa jurídica, né? Que é palestrante, escritor, professor, não só na ComSchool também, mas na Digital House. Então, esse é um pouquinho aí do know-how de 15 anos dentro desse mercado, 12 dedicados à comunidade de vendedores do Mercado Livre. Que fantástico! Muito bom, muito bom. E me conta, você mesmo aí começou a falar um pouquinho que já existia, né, uma crescente quando a gente fala em vendas online no mercado, e chegando em 2020 com um cenário diferente, pouco esperado, como que foi, né? Você já nos disse aí que houve um aumento grandioso de equipe, de volume, como um todo, mas como é que se avalia, né? Faz esse balanço, como que estava, né? Enfim, em crescimento, qual que é o balanço que o André faz desses dois cenários? Eu acredito que, olhando para o mercado como um todo, e não somente o Mercado Livre, se a gente olhar para o Mercado Livre, o e-commerce, nós somos 1/3 do e-commerce brasileiro, então é uma enorme plataforma, 1/3 de tudo que é consumido no e-commerce passa pelo Mercado Livre. Então, o que aconteceu com a gente, basicamente, é o que aconteceu com o e-commerce de uma maneira geral. Então, são vários fatores. Existem fatores comportamentais, na questão de consumidor. Então, eu sempre falo que, no primeiro momento, a gente sentiu um consumidor acuado, sem entender muito bem o que estava acontecendo, como todos nós, né? Sendo pegos de surpresa no meio de uma pandemia, algo extremamente novo para a gente não sabe, até agora muita gente ainda não caiu a ficha, a gente não saiu dela. Eu acho que isso é muito importante a gente colocar que ela está até por uma questão de empatia, existe pessoas sofrendo por isso ainda, muita gente, mas o comportamento no primeiro momento ele foi impactante para o consumidor, porque ele correu para a plataforma saindo de uma zona de conforto que era eu não preciso saber nada online, mas ele se viu na necessidade de eu preciso saber como funciona. E a porta de entrada foi o Mercado Livre. Então, a gente viu muita gente comprando muito material de saúde, né? Produtos de saúde, no segmento de saúde. Então, era termômetro, máscara, um aumento crescente de máscara cirúrgica, máscara N95, muita gente comprando antibacteriano. Então, a questão era saúde no primeiro momento. Esse era o comportamento consumidor. A gente saiu desse momento e foi para um outro momento, que era as pessoas estando em casa, saindo da zona de conforto e sem poder, muitas vezes, ou com medo de ir ao supermercado. Então, projetos que nós tínhamos para colocar na ativa em 4º trimestre, que seja, ou de repente em 2021, a gente colocou ele em 40 dias, durante a quarentena, que foi, por exemplo, o Supermercado Livre. Então, a gente criou um supermercado dentro do site, né, com todos os produtos de necessidade básica, produtos para pet, produtos de limpeza, higiene e limpeza. Então, a gente correu com isso, produtos de necessidade básica. Essa é a segunda etapa. Terceira etapa, essas pessoas estavam em casa e com os filhos em casa, precisavam ter as crianças. E aí cresce uma outra categoria, que era brinquedos e hobbies, né? Além de brinquedos e hobbies, muita gente comprando produtos para casa, sabendo que existia uma casa, né? Eu moro em uma casa, eu fui um dos tais, né? De saber que precisava de uma cadeira ali, precisava de uma reforma ali, de repente uma mudança de um sofá, uma TV num canto que não tinha. Então, isso tudo foi acontecendo e as pessoas foram mudando o comportamento. E o site foi acompanhando isso. Então, durante a pandemia, teve essas fases, teve esses estágios, desde o fechamento das fronteiras até agora. Hoje, a gente sente que, assim, muitos vendedores, eu converso com muitos vendedores falando, olhando para a parte de... A gente falou muito do comportamento do consumidor.
muito vendedor falando em crescimento de 400%. Então, é uma coisa muito louca, porque quando a gente tira as pessoas da zona de conforto, muita gente que não comprava pelo medo, a insegurança de comprar pela internet, perdeu esse medo e viu, peraí, não é tão difícil e não é tão perigoso assim. É um ambiente sem lei, sem dono, não é assim. E as pessoas começaram a comprar. E essas pessoas, a gente até o último estudo que nós levantamos pelo Kantar, foi em torno de 6 milhões de novos compradores que o Mercado Livre ganhou. Então, você imagina 6 milhões de pessoas comprando pelo menos um produto que seja uma vez por semana. Então, isso nós tivemos já aí, no mínimo, eu posso jogar umas 2 ou 3 Black Fridays antes de novembro. Essa é a nova realidade. Verdade. E o quanto que a palavra adaptabilidade, ela é presente nesse cenário de 2020. As empresas mais preparadas ou que tiveram mais velocidade de reação conseguiram absorver muito mais rápido as mudanças, né? E quando você fala aí que projetos foram antecipados, essa adaptabilidade, essa potência de reação ao cenário, vocês têm com muita naturalidade, e o quanto que isso é importante, né, para o mercado hoje. Essa instabilidade vivida em 2020, que traz ali uma série de situações em questão de saúde, sofrimento das pessoas como um todo, gerou também desafios e sofrimentos em empreendedores, em empresas que precisaram se reinventar. Algumas não conseguiram e outras tiveram esse impulso. E não será a primeira instabilidade vivida, né, André? Principalmente a gente nunca foi. O mercado nunca foi estável. Porém, talvez 2020 traz isso para a gente com mais clareza. Você enxerga isso também? Eu não gosto muito, às vezes as pessoas, eu vejo algumas pessoas, que não é o nosso caso aqui, se colocando muito de uma forma apocalíptica para os próximos anos, do tipo, 2020 foi o início de um Armagedon ou algo do tipo. Nada disso. 2020 é um ano atípico, de fato, porém um ano em que você tem que olhar as oportunidades, que seria nada é para sempre, nada pode você pensar em não mudar. Todo dia é um dia em que você realmente é um milagre chegar até o final do dia. Então, a pandemia ela nos trouxe várias coisas, inclusive como empresa. No Mercado Livre nós temos uma cultura que nós chamamos de DNA Meli, que é muito forte. E um dos princípios culturais que nós temos é o beta contínuo. O que é o beta contínuo? É a todo momento você se reinventar. Eu me reinventei durante a pandemia. Eu sou uma pessoa que trabalho hoje com essa parte de conscientização da marca, mas isso foi sendo moldado e está sendo moldado na pandemia, porque até então eu fazia isso alocado, e ainda estou alocado numa área de logística que chama-se Mercado Envios. Mas que absolutamente nunca me colocou, e nem a empresa como um todo, me colocou a barreira de me tornar o que eu estou querendo ser e quero ser com essa parte de awareness. O Mercado Livre tem isso muito forte, o que a gente chama de 90-10. O que é esse 90-10? É uma tendência dentro das empresas, principalmente de tecnologia, como o Uber, Netflix, o Google, que é você ser muito rápido na tomada de decisão e descentralizar as coisas. Se você quer fazer algo, você não precisa pedir, de repente, você assumir o risco, que é outro princípio cultural. É você ir e fazer a coisa acontecer. Então, no momento da pandemia, a gente precisava muito disso, de ter várias equipes remotas, praticamente o escritório inteiro em São Paulo remoto, e você tinha que saber que você precisava tomar decisões muito rápidas. Para quem tinha equipes remotas, gestores de equipes remotas, além dele tomar a decisão rápida, descentralizar essa autonomia para a gente chegar onde a gente chegou. Então, todos os projetos que a gente tinha para construir, digamos que com 12 meses, foram tomadas decisões rápidas e implementados em 12 dias, em 10 dias, em 7 dias.
muita gente passando madrugada trabalhando, porque a roda ela não podia parar, ela tinha que continuar. É como, eu falo que o Mercado Livre é uma empresa de tecnologia em beta contínua e que na pandemia nós trocamos as 4 rodas num carro, numa curva a 200 por hora. Então, isso é uma loucura e a gente conseguiu fazer e estamos conseguindo fazer. E isso fica como exemplo para todo mundo, independente da empresa que você esteja, independente do que seja o seu propósito. A mudança, ela sempre vai estar constante. Acredito que 2020 sacudiu a gente, né? Sacudiu a gente para tudo, para falar que, ó, tudo tem continuação, nada é um processo sem fim de ciclos, tem fim de ciclos, tem começo de ciclos, você não pode achar que estou aqui, estou confortável, não. As coisas, elas mudam, você tem que ressignificar sempre a todo momento, se adaptar a todo momento, é o chamado altruísmo, né, como você mesmo comentou, e esse é o novo, né? Se a gente pode falar que existe o novo é a gente mudar o mindset, que é o tempo inteiro a gente precisa mudar, né? E em logística, então, meu Deus, isso é presente no dia a dia, né? Todo dia a gente precisa mudar. Então, esse novo que estão comentando, na minha cabeça, é a mudança de mindset como profissionais, como pessoas. Eu acho que é isso que fica de lição 2020 para frente. Pegando aí o novo que você está falando, qual sua visão do mercado? Lojas físicas, lojas virtuais, né, espaços virtuais de compra e venda. Como que você olha para esse mercado agora a partir de 2020? Você que está inserido, né, nesse mercado de venda virtual. Eu falo com empreendedores sobre 12 anos. E agora só ficou mais forte falar sobre isso, o Omnichannel, né? É você estar nos 2 lugares, ou em 3, ou em 4. Como assim, André? Verdadeiramente vários canais, né? Vários canais. Não existe essa coisa de pregar. Eu sou totalmente contra pregar que agora todo mundo tem que ir para o online, ou agora todo mundo tem que, ou então o varejo físico ele vai acabar, ou então o varejo físico ele vive sem online, o online é frio. Não, você tem que estar no online, é o on to off. Você tem que estar no online e no offline. É a mesma coisa do se reinventar que eu falo como profissional, né? Eu estava acostumado a fazer palestras físicas, tanto no André Pessoa Jurídica quanto o André Santos do Mercado Livre. Eu fazia eventos presenciais. E naquele momento de pandemia que tudo mudou, eu tive que mudar todo esse formato para esse aqui que a gente está. Né? Para esse aqui que a gente está. Então, as novas conferências são essas. Os novos seminários são esses. As novas reuniões são essas. Então, tudo teve que ser muito rápido. Se eu ficasse pensando ainda, tipo, como será que faz isso? Não, e todo mundo foi aprendendo, porque tudo isso já existia. O Zoom já existia, o Meets do Google já existia, todas as plataformas elas já existiam. Só que a gente olhava e a gente também estava numa zona de conforto, muitas vezes cortando a cidade de São Paulo inteira para fazer uma reunião, porque a gente queria ver a cara do cliente. Uma ponte aérea só para fazer uma reunião com um cliente. Nossa, eu fui muito evento pelo país inteiro. Eu que sou de Minas, eu estou em Minas. Ir para São Paulo era de forma recorrente, mudou completamente, né? Aqui, Minas e São Paulo. Tem uma coisa que é bacana na questão desse negócio de multiplataformas, de você estar em vários lugares e comunicar a mesma coisa da mesma maneira, que não pode perder o propósito. Então, você tem que continuar comunicando a mesma coisa de maneiras diferentes, próximos do cliente, mas nós não podemos esquecer que nós somos brasileiros. E brasileiro, ele tem uma coisa, por mais que hoje eu tenha me tornado, e muitos de nós estamos nos tornando um broadcaster, digamos assim, que está falando sobre com várias pessoas em várias plataformas. Uma hora a gente está no Zoom, outra hora a gente está no Instagram, outra hora a gente está no podcast, outra hora... Independente, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Nós somos brasileiros, somos um povo extremamente sanguíneo, visceral, apaixonado pelo contato físico. A gente não dá. Tanto que eu sou contra esse negócio de achar que vai acabar os escritórios. Não tem que acabar escritório.
porque a gente precisa disso, a gente é brasileiro, a gente é humano, a gente precisa desse contato. Nada muito radical, eu falo que os extremos são ruins, né? Tem muita gente também que às vezes fala, agora todas as lojas físicas vão virar apenas vitrine. Gente, né? O mundo é tão grande, o país é tão extenso, a evolução dos locais, né, são diferentes, a capital, o interior, enfim, né? Existe, é muito. Mas a gente está vivendo essa loucura no país como um todo, tudo muito polarizado, né? A gente olha para a política, para tantas coisas. Ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Amigo, você pode ser os dois, né? Você pode concordar com os dois, você pode estar no meio dos dois. A única coisa que você não pode é se polarizar e achar que aquilo tudo mudou. Não. A minha felicidade, por exemplo, hoje é ir no supermercado. Eu já amava ir no supermercado, eu amo ir no supermercado. Eu compro TV pela internet, mas muitas vezes aconteceu aqui mesmo esses dias de eu parar e falar assim, por que eu não vou no shopping para comprar tal coisa? Porque é uma questão de empatia, por enquanto, que eu acho que não faz sentido ter tanta gente morrendo e eu estar passeando no shopping mesmo de máscara. Uma coisa minha. Mas aí cada um tem o seu jeito. Porém, ninguém nunca vai tirar, ainda em São Paulo, que a nossa praia é shopping. A gente ama o shopping center. Eu amo o supermercado, eu amo entrar na loja de varejo, eu amo entrar numa loja que vende coisa para casa, tocar nas coisas, mas eu também amo comprar pela internet. Eu acho que é a mesma coisa que eu chamo do broadcast, que é você ser cara de comunicação que eu faço hoje, que uma hora você está aqui no Zoom e outra hora eu estou em outras plataformas falando de outra maneira para outros públicos, e é isso, e vai se mudando, mas tudo é complementar, nada polarizado é bom. Verdade. Eu concordo plenamente. E o mundo, na verdade, a gente passa por uma série de transformações e essa transformação ela gera uma certa inquietude. E eu acho que essa inquietude, vinculada a todo esse cenário de 2020, trouxe uma polarização que vai se chegar, vai se equilibrando, né? A partir do que vai acontecendo. E aí, falando um pouquinho sobre proteção ao consumidor, né? Com esse aumento da demanda da venda no virtual, como é que né, estão aí as medidas de proteção ao consumidor? Como é que você enxerga isso? O CDC, ele tanto para o online quanto para o offline, ele tem que ser o manual de instrução do dia a dia. A gente sabe que convive, de novo, em um país que tem algumas particularidades comportamentais, algumas pessoas que, enfim, eu sempre falo que brasileiro é essa coisa de gostar muito de pessoas, ao mesmo tempo também nós temos uma cultura da lei de Gerson, que é tipo assim, o que eu posso tirar proveito daquilo? Então, mas não é diferente de outros países não, tá? Nos Estados Unidos também, americano também tem esse jeito de dar golpe, só que a gente tem um Código de Defesa do Consumidor, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que ele é extremamente atuante dentro do país, você vai numa loja, ele está num balcão, e para quem acha que a internet é um campo, né, sem lei, não é, né, André? Seguinte, não é. Existe uma coisa... Não é. E vai se tornar cada vez mais rígido, principalmente com a lei de proteção de dados. Aí, né, a LGPD, ela está vindo aí forte. Para quem não sabe, leia sobre ela, é importante. O Mercado Livre ele está há anos-luz com relação a essas tomadas que a gente toma de decisão na proteção ao comprador. Nós temos um programa hoje chamado Programa Compra Garantida, que é um programa que, inclusive, a gente vai além do CDC. O Código de Defesa do Consumidor, ele coloca lá que são 7 dias de devolução. No Mercado Livre, a gente aplicou e, obviamente, alinhado com a parte jurídica, a gente aumentou esse prazo para, se você não gostar do produto, você pode devolver em até 29, 30 dias. Por que o Mercado Livre ele está fazendo isso? E é para um determinado tipo de cliente, não são todos. Então, a gente olha um cliente que tem... Nós temos um programa de loyalty, de mercado pontos, que o cara, quanto comprando, é um gamification, quanto mais vai comprando, ele vai tomando uma posição maior de perfil de comprador. Então, nós temos um maior hoje, que é o lendário. Esse que ele compra muito na plataforma, ele tem esse programa de compra garantida, todo mundo tem, mas ele pode
em 30 dias, de repente, pegar e falar eu não quero mais produto. Por que a gente faz isso? Nada a gente faz pelo achismo. Na empresa do tamanho do Mercado Livre, a gente tem dados. Na verdade, o Mercado Livre, se quisesse montar uma unidade de negócio, que seria Mercado Livre Dados, a gente ia ganhar muito dinheiro. Porque imagina 21 anos, o que nós temos de informação de comprador, de vendedor, de comportamento, sazonalidade. A gente tem tudo isso. Então, assim, o programa Compra Garantida, que inclusive a gente vai para a TV, foi para a TV várias vezes comentando sobre se o relacionamento azedar, você pode devolver o seu produto. Os vendedores, no primeiro momento, ficaram chateados, falando, vocês estão incentivando. Não é incentivando. Quando eu falo isso para um comprador, eu estou olhando experiência. E a mágica do negócio é a experiência. A logística, eu falo que a logística, quando eu falo sobre segurança em comprar, que é o Compra Garantida do Mercado Livre, em outros sites, Código de Defesa do Consumidor, políticas de devolução e de troca, de logística reversa, entra a logística sempre quando eu falo sobre de segurança. A logística ela é imprescindível, ela está envolvida nisso. Por quê? Porque a logística tem a ver com um ponto essencial, que, de novo, é a experiência. Eu como comprador, primeiro eu quero coisas que eu coloco. Eu quero que atenda, geralmente para mim não é preço, geralmente para mim é necessidade. Por que eu falo isso? Porque como a gente está no dia a dia, na correria, tem coisas que a gente não presta atenção que vai acontecer e a gente precisa daquilo. Por exemplo, eu trabalho com uma impressora, eu tenho um contrato para assinar por uma outra coisa que é da minha empresa, e naquele momento chega alguém que ainda fala assim, sei lá, um contratante de uma palestra minha fala, mas eu preciso, eu não sei o que é e pouco me importa o que é assinatura eletrônica, eu quero que você imprima o contrato, coloque a sua assinatura, escaneie e faça alguma coisa. Isso aconteceu na pandemia e eu não tinha onde comprar um cartucho, porque acabou o cartucho. Então, onde entrou a logística? Eu fui olhar, por exemplo, no Mercado Livre e tinha um vendedor com um cartucho que estava, com relação ao outro, 2 vezes, 3 vezes mais caro, mas naquele momento eu não estava olhando o preço, eu queria receber rápido. Então, eu fui para o Mercado Livre e comprei pelo Mercado Envios Full, que é o Fulfillment do Mercado Livre, e me entregou no dia seguinte, na parte da manhã. Então, resolveu sua dor naquele momento. Por isso que eu falo que a experiência, o Código de Defesa do Consumidor, a segurança e a logística, ela fecha esse negócio todo da experiência. Se não entrar logística na experiência do consumidor, essa jornada de experiência, ela não fecha bem. Você pode cumprir tudo. Se a logística ela não cumprir o papel dela, a experiência foi pro saco. Não vai rolar. Bacana. Logística é meu mundo, né? Minha grande vivência profissional aí como um todo. E como é que você enxerga, já que você está falando de logística, como é que foi essa adequação logística nesse mundo virtual, de venda virtual, que vocês presenciaram, né? Como você bem falou, a logística, ela proporciona a concretização, né? A entrega, rápida, com qualidade ali para o cliente, a concretização real da venda como um todo. Como é que você enxergou e vê a logística hoje nesse processo de aceleração, de vendas, de novas adequações? Como foi viver esse processo logístico aí? Olhando o mercado de e-commerce brasileiro como um todo mundo correu muito. Não foi um fácil, foi um processo doloroso, para alguns um pouco desastroso, em algumas tomadas de decisões que precisavam ser muito rápidas, mas elas foram tomadas e estão sempre em logística de novo, é beta contínuo, tudo é a todo momento, tudo vai sendo mudado, tudo vai sendo adaptado, porque todo mundo quer a mesma coisa, quer a melhor experiência. Então, esse processo na pandemia, ele foi acelerado no Brasil, né? Ele foi acelerado. Então, a gente olha para o mercado de e-commerce como um todo, muita gente se movimentando para analisar processos de fulfillment, muita gente olhando para acelerar processos de cross-docking, muitas empresas olhando para os fluxos e processos de logística reversa, como diminuir os impactos desse negócio, e a entrega no mesmo dia e até o dia seguinte, que é uma coisa americana, na verdade, né? O same day, o next day, é uma coisa bem Amazon.
né? Eles criam isso lá nos Estados Unidos, mas esse princípio same day, next day, ele veio para o Brasil no meio da pandemia muito forte, principalmente porque a gente estava comprando o nosso sabão em pó, a gente estava comprando o nosso café expresso do adulto gusto, a gente queria um negócio rápido. Então, todo mundo teve que se adaptar, principalmente o e-commerce, porque veio toda essa galera para o e-commerce, né? E essa galera queria receber rápido, não era só comprar. Não era comprar para receber, ou então receber um e-mail falando assim, ó, o teu café que você comprou, ou o teu, né, erva mate, eu tenho muito amigo que consome a erva mate, principalmente o pessoal argentino, eu convivo muito com argentino, todo mundo comprava e queria receber no mesmo dia ou até o dia seguinte. Isso era de forma geral. Ninguém quer café ou erva mate daqui 30 dias não vai ser sentido nenhum, né? Não vai rolar. Eu vou no supermercado, coloco minha máscara, pego o coronavírus, eu vou comprar isso rápido. Então, eu sempre falo que esse momento foi bem crucial para a logística, para a gente correr na aceleração de aplicar esse princípio, que fora do same day, next day, mas está sendo abrasileirado e do nosso jeito, e a gente está fazendo bem feito. Todo mundo tá correndo para fazer, os marketplaces, B2W, o Magalu, né, as lojas físicas se tornando locais na verdade, de retirada de produtos. Existem empresas como startups, como Delivery Center e outras tantas, né, que estão correndo para ajudar nisso. Então, assim, todo mundo acelerando, na verdade, para tornar o same day e o next day uma coisa real. E ele é real hoje no país. E independente da pandemia, você entende que essa necessidade do consumidor, dessa agilidade do produto, né, vamos falar disponibilidade desse produto, ela veio, ela já vinha numa crescente, né, se intensificou agora, mas é algo que veio para ficar? Veio para ficar. Eu acredito que, de novo, a logística é um ponto muito importante na jornada do comprador, é o que fecha com chave de ouro, porque ele gera, como relacionamento, né? Muita gente, hoje em dia, gera expectativa em algo que você não conhece, né? Em épocas de aplicativos e está todo mundo nessa loucura, em pandemia, a logística, deixa eu deixar isso aqui de uma maneira bem mais fácil de se entender, lúdico, mais fácil, é a mesma coisa, ela gera expectativas, que você está comprando a primeira vez na internet. E essa primeira vez que você compra, você não sabe como vai receber. E é super normal você ver comprador falar assim, quando chega? E quando ele faz essa pergunta, quando chega, é o que eu falo nas minhas palestras. As pessoas na internet não compram produtos, elas compram código de rastreamento. Eu sou logística. Rastreabilidade. Logística. Eu sou louco por rastreamento, sabe? Eu quero saber onde está, eu quero saber. E a primeira impressão, porque se eu compro de um site, hoje, por exemplo, se eu compro no Mercado Livre, eu tenho hoje duas opções aqui, como moro em São Paulo, eu tenho duas opções, que estou mal acostumado. Ou eu compro pelo Fulfillment, que eu vou receber rápido também, do Mercado Livre, ou eu compro pelo Mercado Envios Flex, que eu vou receber no mesmo dia. Então, tem coisas que eu vou comprar, por exemplo, já aconteceu de eu querer comprar, de novo, um cartucho e uma cadeira que eu tinha que comprar. Eu olhei se tinha um filtro, chegará no mesmo dia. Então, eu comprei às 9 da manhã, 10 horas da manhã, 2 da tarde, o seu Zé da portaria falou, Mercado Livre, chegou. Eu fui lá e peguei. Então, cada vez mais esse negócio ele vai pegar e a primeira impressão é a que fica dessa jornada do comprador, porque hoje eu não compro nada que não chegue no mesmo dia. Olha que coisa maluca. Se não chegar no mesmo dia, eu fico procurando, e se eu não encontro uma coisa que chega no mesmo dia, eu mando mensagem, às vezes, para algum vendedor, como eu conheço muitos, eu falo, por que você não está, no caso do Mercado Livre, por que você não está no Flex? Eu não entendi ainda. Ah, porque... Não sei, André. Eu falei, meu Deus do céu, coloca esse negócio no Flex. O Mercado Livre vai disponibilizar para você uma lista de transportador. Aí você vê se você quer, qual a moto que você vai querer. Você tem o seu próprio carro, você entrega. Mas, cara, coloca isso no mesmo dia para entregar. Porque eu não compro, por exemplo, mais para receber no dia seguinte. Depende do produto. A maioria, se eu ver que tem um filtro, chegará hoje, eu quero hoje.
Então, de novo, tudo para em logística, rastreabilidade, logística. Ninguém compra produto. E a Toda própria, logística. a própria experiência do cliente está muito vinculado à logística, né? Claro, né? Tanto lá no espaço de compra, ele se sentir confortável, seguro para realizar a compra, contato com o vendedor, mas o processo logístico ele gera uma experiência do cliente, uma satisfação do cliente ali como um todo. E aí, falando dessa importância da logística, quais as tecnologias que mais ajudam aí nessa questão da distribuição, do transporte desse produto, que você entende que apoia essa venda online aí, né? Existem várias no mercado, houve um boom das logtechs, na verdade já existia nos estudos, né, uma tendência de 2020 para frente, a gente ter uma crescente considerável das logtechs, e aí veio o cenário específico de 2020, como tudo deu uma acelerada, né, uma fomentada. E aí, falando de tecnologia, como você vê a importância ou alguma tecnologia específica que você entende que realmente ajuda nesse transporte, né, nesses envios como um todo das mercadorias ao cliente, gerando maior experiência para ele, maior satisfação? Tem um slogan que o primeiro que eu acho ele fantástico, o Sérgio Valente, que é diretor de comunicação do Grupo Globo, ele está encabeçando isso lá na Globo, e eu vi algumas entrevistas do Sérgio que ele falava o seguinte, ele falava que ele não sabe o que é a Globo. Hoje, ele fala assim, não sei, a gente não sabe o que é a Globo, a gente não sabe o que vai ser a Globo em 2021, porque isso é muito legal. E aí, quando eu vejo algumas campanhas como Agro é Tech, Agro é Pop e Agro é Tudo, eu olho para e falo que logística é tech, logística é pop, logística é tudo. Então, Adorei! É a mesma coisa. Isso é logística, é isso. Logística é isso. Então, eles tinham logística que até então a gente olhava às vezes para ele como grande centro de distribuição, a galera de bota andando para um lado para o outro no meio de uma operação. Ele se tornou pop, né? Ele é a bola da vez, a logística é a bola da vez, ela é a pegada do momento. Se você for olhar as logtechs, né, as logtechs, a maneira como vem crescendo essas empresas. Você olha para os números e se você para numa mesa para conversar com outras indústrias e outros segmentos, o pessoal para e você fica com vergonha de comentar, né? Como que estão os números dessas empresas. E assim, é complementar também, né? Porque o que está, de novo, que não é ainda uma logtech, não tira, de repente, de uma log-off, uma logtech, né? Não tira dela, porque o know-how o cara já tem, o cara já sabe como a coisa funciona. Para mudar o mindset, a virada de chave, de novo, 2020 é a virada de chave. É o cara dar uma olhada e falar assim, peraí, eu já entendo disso aqui, mas não estou mandando você abandonar isso que você sabe, mas é assim, dá uma olhada para o que está acontecendo de novo. Eu tive hoje, durante o dia, algumas conversas sobre logística, antes da gente começar aqui, a gente conversou sobre justamente isso, sobre logística. Mas me veio tanta coisa que está acontecendo no meio de logística, coisa que está acontecendo. E eu acho que você tem que olhar para a logística da seguinte maneira. Tem coisa para fazer no first mile, tem coisa para fazer no middle mile, tem coisa para fazer no last mile, tem coisa para fazer na logística reversa, tudo envolvendo tecnologia. Tem pouquíssima gente olhando para sistemas mais robustos que você possa trabalhar com um TMS, com WMS. Eu olho para a logística hoje no país e é um ambiente tão vasto de você criar coisas, de você criar ferramentas, é tão vasto que, na verdade, hoje, se eu fosse uma empresa de logística que não tivesse inserido nessas novas tecnologias, entender que logística é pop hoje, eu correria atrás de contratar um monte de desenvolvedores melhores para criar um monte de ferramenta robusta, interessante, para sair vendendo isso para tudo quanto é empresa. Porque a logística ainda no país, eu falo que é como a internet. Ela é boa, ela existe. A logística hoje, né, a gente sabe que no país, ela offline, ela é muito boa,
Mas quando você olha para a tecnologia, você vê que ainda tem muita lacuna para ser preenchida, né? Muita gente ainda que não despertou, que está olhando. E aí, por isso que tem a gente aqui para estar falando sobre isso, né? Para despertar. Falar assim, bora, amigo, desperta, porque assim, você está totalmente parado no tempo. Logística é tech, é pop, é tudo. É verdade. Você falando disso, me veio duas questões aqui a respeito da tecnologia. Em bate-papos também com o nosso parceiro, a Fredify, eles trazem muito isso que você vem falando aí. Que você deu até o seu exemplo, né? Você compra a rastreabilidade, né? Você quer ver onde que seu produto está, por onde que ele está passando. E eles relatando na cartela de clientes dele o quanto que isso é real. Os embarcadores comprando essa visão, essa gestão da carga como um todo, onde que ela está, e transportadores também querendo saber, acompanhar todo esse movimento. Então, existe realmente, acho que não só do consumidor, mas as empresas enxergando a importância dessa rastreabilidade, dessa transparência. Acho que logística, no conceito, sempre se falou muito em informação, em fluxo, mas hoje é muito forte a transparência, a visibilidade do processo como um todo, a evolução mesmo do conceito e que vem sendo proporcionado por meio da tecnologia. E um outro ponto que você falou aí que me chamou muita atenção é a questão das pessoas, né, envolvidas nesse processo. Como é que você enxerga, né, dentro do e-commerce, dentro dos processos logísticos que apoiam essa realização dessa venda como um todo, o pilar pessoas, né? Como que você avalia a importância, a capacidade, né, dessas pessoas de reação hoje? Qual que é a sua visão aí das pessoas nesse processo de e-commerce e dos processos logísticos envolvidos? Quem está no ambiente online, muitas vezes prega que já sabia o que era essa transformação digital, 100%. É mentira. Não sabia mesmo, né? Não sabia. Antes de 2020, não sabia. Vivia muito no mundinho de que ele achava que ele sabia o que era transformação digital, e se pregava muito sobre transformação digital, e chegou a transformação digital e tirou muita gente né, que estava parado na bicicleta, e o cara achando que já sabia tudo de tecnologia, porque estava na empresa de tecnologia, e a transformação digital de 2020 bateu nele e derrubou ele da bicicleta. Quem conseguiu ficar sentadinho na sua bicicleta e ainda conseguindo pedalar atrás dessa transformação digital, o cara seguiu. Só que a gente tem que pensar no seguinte: essa transformação digital ela é para todo mundo, ela pegou todo mundo. A gente pegava muito isso em palestra, a gente subia em palco a 5 mil, 10 mil pessoas falando sobre isso, mas ainda é uma coisa do tipo, você fala muito, mas você não está vivendo ainda isso, amigo, né? Você não vive esse negócio. Agora a gente está vivendo isso. Agora é um momento em que o online, que se falava que já vivia, de fato está vivendo as dores do que é a transformação digital. Está sendo dolorido, mas está se saindo muito bem quem está correndo de novo. Está sendo rápido na tomada de decisão. E o outro lado, que de repente não conhecia nada desse mundo, também tem que correr para entender, estudar, né? Então, de novo, a gente vem para uma questão de que existe o que a gente fala muito no mundo corporativo, de soft skills, hard skills. Os dois são importantes, mas nesse exato momento, o petróleo do século ele se coloca muito na nossa frente, que são os dados. Então, essas pessoas elas precisam ler esses dados muito bem para a tomada de decisão. Ninguém toma uma tomada de decisão, uma experiência de um negócio, que seja, por exemplo, principalmente logística, que é a bola da vez. Ninguém vai tomar uma decisão simplesmente porque o meu pai fazia isso há 30 anos. Não cabe mais, né? Já tem um tempo isso. Não cabe mais. Você vai tomar essa decisão sabendo que você vai impactar toda uma comunidade de
no mundo corporativo, a gente vai olhar para são os stakeholders de uma maneira geral. Então, eu olho para o Mercado Livre hoje, a gente não pode tomar nenhuma decisão que a gente não olhe os dados, e que você saiba ler esses dados, e que você saiba tomar uma decisão, pelo menos que você tenha ali uma decisão que 60%, ou seja, mais da metade, está sendo, provavelmente vai dar certo aquilo. Então, você toma a decisão. Mas também você pode voltar. Né? Se deu errado, você tem que ser rápido para voltar, porque você não pode demorar também. E tudo isso envolve pessoas. Quando a gente fala sobre essa tomada de decisão rápida, olhar dados, tem a ver com pessoas, porque as pessoas precisam mexer de novo nos seus mindsets, em como estudar esses dados, como correr atrás da informação, como ter BI dentro das empresas, como analisar esses dados. E também tem uma coisa legal, que é se errou, voltar, ser rápido para voltar. Sem nunca esquecer de uma coisa. De novo, por mais que a gente corra atrás dessas hard skills, que é importante nesse momento, existe coisa muito mais importante que eu coloco, que são as soft skills, que também é o cara... você está num momento de aprender muita coisa e correr, mas você não pode deixar de ser humano, humanizar as coisas, as marcas precisam ter propósito. Não esqueça também essa parte de que eu sou uma empresa de tecnologia, eu não tenho propósito. Não, você tem que ter um propósito. E todo mundo, se você for procurar em toda a internet, tudo que eu falo, até porque tem a ver muito com o meu trabalho no Mercado Livre, tudo que eu falo, eu termino com isso. Tem que ter um propósito. Por que a gente está aqui hoje à tarde gravando isso? Existe um propósito de vocês, do Mercado Livre, das empresas todas que estão envolvidas nesse projeto, de falar isso, de repente. Se qualquer pessoa que assistir isso aqui pegou uma partezinha e é olhando para a pessoa como não só olhando que ela sabe ler dados e tudo mais, mas se ela entendeu por que a gente está aqui falando tudo isso, que é democratizar a logística, de repente, democratizar a logística para que todo mundo se torne um agente logístico. Quando a gente olha hoje marketplaces de logística como Uber, né, aplicativos de comida, quando a gente olha para tudo isso, olha a quantidade de gente impactada, isso é logística pura. Verdade. Transformando vidas. Né? Pessoas que hoje eu peço de novo, né? Solteiros em São Paulo é uma coisa louca. A gente está comendo na pandemia por aplicativo, porque no momento em que você pensa em fazer comida, você destrói a cozinha, ou eu, no meu caso, ligo para a Neuza e falo, Neuza, a panela virou e eu derrubei tudo. O arroz ou o caldo de qualquer coisa, eu destruí tudo, você tem que vir amanhã. Quando a gente olha para isso, a gente entende também que está todo mundo movimentando, a logística está movimentando pessoas que neste momento chegam na porta do condomínio aqui com a minha comida, com um bilhetinho lindo, dando obrigado por ter comprado naquele restaurante, e a pessoa que está entregando também olhar para você e falar obrigado por você ter comprado no restaurante, porque você está movimentando o meu emprego, é só o que eu tenho hoje. E naquele momento você vai ser tocado, naquele momento, e é logística pura, você olhando para as pessoas, democratização da logística, você sendo tocado em dar uma contribuição a mais para aquele motorista, para aquele agente de logística, né? R$3 a mais, 10% a mais. Então, acho que eu estou falando das duas coisas, o lado humano e o lado técnico, os dois eles se complementam. Eu acredito verdadeiramente nisso também, né? Independente dessa era digital, as pessoas estão no centro como um todo. E você falou muito bem aí das soft skills, que são verdadeiramente vivências de vida, né? A gente tem que ter vivências, isso é o que verdadeiramente explora o desenvolvimento mesmo das soft skills de cada um como um todo, né? Com a sua jornada de vida. Bacana. E aí, para a gente ir finalizando aqui, o último ponto aqui, qual que é, na sua visão, essa projeção pós esse cenário de pandemia? Como a gente falou, acredito que a gente viveu extremos, o mercado assustou, depois se regularizou, mas ainda existem polarizações em alguns temas, em alguns processos empresariais, logísticos. Como que você enxerga esse pós-cenário? O que veio para ficar? O que ainda tem que se estabilizar? Enfim, qual que é a sua visão?
Eu acredito que a gente cresceu aí, a gente vem há bastante tempo falando, vamos lá, no caso do Mercado Livre, correspondendo a um texto do e-commerce, a gente sempre vinha falando sobre, tá, esse um terço do e-commerce junto com o e-commerce, quanto que representa no varejo? E não saía de 5,9, que a gente arredondava para 6 para ficar bonito. A gente estava errando durante todos os anos que a gente estava falando? Não, a gente não estava. Não estou falando do Mercado Livre e tantos outros projetos lindos, como o Thiago Baeta, a Viviane Vilela, no e-commerce Brasil, e tantos outros eventos de e-commerce que fomentam o e-commerce em todo o país, tanta gente envolvida com isso. A gente estava errando em propagar, em evangelizar, em conscientizar, que é uma área que hoje eu estou muito envolvido de awareness. Não, a gente não estava errado nisso. Eu acho que o que acontecia era a outra ponta. São 2 pontos importantes. O primeiro ponto importante é a quebra do medo, que a gente acabou tirando as pessoas da zona de conforto e que foram comprar e perdendo o medo de comprar na internet. Uhum. Tem coisas que vão ajudar, como as alavancas da Lei Geral de Proteção de Dados, como o CDC cada vez mais forte, em cima das lojas virtuais, os marketplaces, para melhorar isso, também vai trazer muita confiança. Gera uma evolução, né, de toda essa legislação. Enorme, enorme. Então, a gente tem essa barreira e tem uma outra que eu comento sobre internet de novo, que a gente não tem internet no país, é tudo uma grande mentira, 4G, 5G, porque a gente tem vários lugares que eu passo aqui em São Paulo, se você sair daqui, eu tenho um médico que é em Alphaville, eu pego aqui a Castelo Branco, existem momentos na Castelo Branco para chegar em Alphaville que existe um buraco negro que você pode estar falando com quem for, e isso é no país inteiro. Estou colocando o Brasil, estou colocando São Paulo, por falar que São Paulo é a maior cidade, e é a maior cidade do país. Se aqui acontece isso, você imagina outros lugares. Você está no meio da reunião, caiu. E todo mundo fica ali esperando você voltar até você falar, a gente caiu, porque aqui eu tenho um buraco negro que não pega. Isso Brasil é a nossa internet. Então, é uma grande mentira, não existe internet. Então, a gente tem duas coisas aí, né? Então, não é só, terminou a pandemia, a falta de segurança de algumas pessoas e públicos diferentes. A gente tem os milênios, a gente tem uma galera muito envolvida hoje, tem muitas coisas que vão continuar comprando muito. Uhum. A gente trouxe uma galera acima dos seus 35, mas acima dos seus 40, 45 anos para começar a comprar, eles têm poder de compra. E começar a comprar e ajudar bastante a gente. Vou jogar um patamar de o e-commerce em 2021 vai ser 20% do varejo, vai ser 25%. Acho que hoje a gente até pode estar beirando os seus 15%, não sei, é o último que saiu. A gente pode estar beirando os 13% a 15%, mas a gente não fica nesse nível em 2021, que é bom, não é ruim, não. Porque tem oportunidades, tem coisas para a gente continuar trabalhando, fazendo eventos como esse, fomentando um monte de conscientização de marcas, do que a gente faz, palestra, é bom para todos nós. Mas ele deve não ser a mesma coisa, vai sair dos 6%, deve chegar, acredito, em números que estão sendo projetados, pessoas que eu acompanho como Estélio Tolda, que é o CEO do Mercado Livre em todos os países e que está aqui no Brasil, em São Paulo, e vi algumas vezes o Estélio comentando sobre 8% do varejo, que já é um número muito bom. É muito. 8 em 12 meses, né? A gente tem. Então, já é um número extremamente bom e cheio de oportunidade. Então, contaria aí que a gente vai para uns 8% mínimo ali. Vai. Mínimo 8,5%, tá tudo valendo, tá tudo ótimo. Perfeito, bacana, fantástico. Muita informação, muito conteúdo. E aí, para finalizar, qual que é o recado que você deixaria para todos aqueles que estão nos assistindo, dentro de tudo isso que a gente falou, dentro de toda a sua jornada de vida, de profissão, qual que é o recado? Uma das coisas maravilhosas que eu achei foi o Logtech, Logpop, foi ótimo. Mas qual que é o seu recado? Eu tô roubando isso da Globo lá, do Sérgio Valente, mas ok.
Mas qual que seria, né, a mensagem final, o recado que você gostaria de deixar aí do André Santos, do Mercado Livre, enfim, diante de toda essa temática que a gente teve aí, esse belo bate-papo? O André Santos do Mercado Livre, ele tem duas coisas importantes como mensagem final, que é uma mensagem do que eu acredito. Eu estou há 12 anos no Mercado Livre, não estaria simplesmente por necessidade, por dinheiro, apesar de a gente sabe que dinheiro é importante, mas o que eu tenho de propósito bate muito com o que a empresa prega, que é a democratização de comércio eletrônico, meios de pagamento, logística, todo mundo ter acesso às coisas, isso através do comércio eletrônico. Então, é uma empresa que realmente eu sou apaixonado. Pode ser que um dia vocês me vejam em outro segmento, mas eu acredito que seja algo que eu crie para que eu mesmo toque. Eu acho que eu vou empreender se eu sair do Mercado Livre. Então, é o tamanho da minha paixão. Eu acho que poucos funcionários, poucos colaboradores escrevem um livro sobre a empresa. E eu fiz essa façanha. Então, esse é o André do Mercado Livre. Para o André, como profissional, para vocês acreditem muito naquilo que vocês têm como intuição. Alguns chamam de outros nomes, outros têm intuição, outros têm, né, a vivência, né, a vivência. Isso é muito forte, essa palavra. Todo ano eu escolho uma palavra para eu viver muito ela. No dia 31 de dezembro ao dia 1º eu penso em alguma palavra e eu uso ela para o ano inteiro. Eu não sabia o que ia acontecer em 2020, mas veio uma palavra na minha cabeça e depois eu fui procurar o significado dela, que era vivência. E eu usei essa palavra para esse ano. Todo ano, geralmente, eu uso uma palavra em hebraico para utilizar e coloco nas minhas assinaturas uma palavra em hebraico no final dela, pequenininha, que tem um significado para mim. E esse ano eu não usei em hebraico nada, foi em brasileiro mesmo, português mesmo, que era vivência. Eu não sabia que a gente ia passar por isso. Então, por mais que a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, a sua sogra, o seu sócio é mais difícil, mas quem quer que seja, você tem uma ideia, você acredita naquilo, você tem uma intuição sobre aquilo, você acredita naquilo, por mais que todo mundo fale que esse negócio não vai dar certo, que isso não é legal, leve até o fim, acredite em você. Eu escutei isso de um dos grandes empresários desse país também já numa entrevista, que foi o Silvio Santos. Quem quiser depois joga no YouTube ele falando isso, que você acreditar, se você tem dentro de você que aquilo vai dar certo, vai até o fim. Porque é muito melhor você quebrar a cara por uma coisa que você tentou, do que você de repente ver outra pessoa dando certo e você falar, por que eu não fiz? Então eu colocaria a vivência, a intuição e você acreditar muito nela, porque a intuição ela não vem por acaso, ela vem de vivência. E é porque você passou por muita coisa, você vai construindo isso. Então, o André Santos, como profissional, eu colocaria isso, a vivência e acredite em você. E tem um propósito, né? Não é só ter a vivência e a intuição. Você tem um propósito, você existe. Se você não sabe para que você existe, aí faça terapia, aí resolve. Rapidinho resolve, né? Resolve, eu faço. Todo mundo acha que tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. Uma boa terapia faz bem para todo mundo. E eu acredito muito também na palavra propósito. Se você ter propósito de vida, propósito de produto, de entrega, enfim, de tudo, né? O propósito faz toda a diferença. Deixa eu te falar um negócio bem rápido que eu falei no onboard de algumas equipes que entraram no nosso centro de distribuição. Quando eu falei de propósito, e era a galera muito jovem, eu, apesar de ter cara de jovem, eu já vou fazer 40 anos. Jovem? Eu super jovem, por favor. Não, mas eu invisto aqui para poder ficar jovem. E aí eu falando com eles, eu falei o seguinte, presta atenção numa coisa. Um pacote que você pegar a partir de hoje, para você enviar para algum comprador, pense que se você não fizer ele com propósito, você está impactando uma família de vendedor e uma família de comprador. No dia que você aprender isso, no dia que você aprender que não é só um pacote, que não é só um picking and packing que você está fazendo, que não é somente um papel chamado romaneio para você separar produto. Quando você entender que a logística, ela impacta a vida de um tanto de gente na entrega ou não entrega de um produto, né? Na coleta ou não coleta de um produto, em você achar ou não achar um produto dentro do CD. Quando você entender isso,
você vai ver que existe um propósito do que está fazendo, impactando na vida de outras pessoas. Então, tudo que você faz, isso vale para todas as coisas. É que eu estou trazendo um caso de logística para uma galera que eu falei de logística. Quando você pensar que uma palavra que você fala, uma coisa que você faz, pode impactar outras pessoas, você vai pensar 2 vezes antes de tomar determinadas decisões que são muito, estou pensando em mim. Menos egoísmo, mais empatia e ajudar as pessoas e viva o propósito. Bacana, muito bom. Eu lembrei da minha atuação como gestora nos CDs de Ambev. Eu trabalhei muito tempo em Ambev. Eu sempre falava com as pessoas também que a gente não gerenciava refrigerante, chá, cerveja. Era conexão, alegria, festas. A gente proporcionava algo a mais para as pessoas. E era isso que a gente tinha que pensar. Eu me vi aí quando você falou aí. Muito, muito bacana. André, assim, espetacular o bate-papo, muitos insights, uma pessoa de muito valor, de muitos pensamentos, com muito propósito, muito bacana em relação à vida, em relação ao mercado. Obrigada pela sua oportunidade de você estar compartilhando todo o seu conhecimento, sua experiência, sua visão de pessoas, de vida, que só nos engrandece. Obrigada pela oportunidade e que outros bate-papos venham conosco aí. Contem comigo, sempre. Obrigada, André.